possa sairmos daqui melhores do que quando aqui chegamos. E fica à vontade. Muito boa noite a todos. Uma honra e um prazer estar aqui. Tivemos alguns percalços para chegar, mas o que importa é chegar, né? Hoje a gente veio falar a respeito, vamos tomar a parábola dos filhos pródigos para falar a respeito de um dos grandes desafios na nossa relação com o mundo, na nossa relação com a vida, que é a diversidade. A diversidade da vida humana é desses temas que a gente não conseguindo destrinchar, não conseguindo digerir, fica enodoando a nossa relação com o mundo. O mundo vai formando nódulos mesmo, situações mal resolvidas, que depois podem até gerar doenças, porque as doenças físicas, antes de tudo, são doenças espirituais. E a doença espiritual é a estagnação. Tudo que para é doença, tudo que flui é saúde. Água parada, sangue parado, fluidos e energias paradas, talentos e habilidades paradas, energias de todos os tipos, tudo isso vai formando nódulos espirituais, mágoas, culpas, são outras maneiras de enodoar e de reter energias, que depois vão se transformando, vão se somatizando, porque o corpo espiritual é uma espécie de molde do corpo material. Se nós vamos fazer um bolo e temos uma forma redonda, o bolo não sai quadrado de jeito nenhum. Não tem jeito. Se o nosso corpo espiritual tem um formato, é nesse formato, é com esses problemas e com essas virtudes que vai nascer. Que a gente vai nascer, que vai ser forjado o nosso corpo físico. E essas diferenças todas, elas vão entalando na garganta, elas vão entalando na alma. A gente tem muita dificuldade de lidar com elas. E as diferenças são as mais variadas. Nesses dias que a gente está muito magoado com o país que a gente habita, né? Hoje de manhã eu estava conversando com um vizinho, puxa, acho que a minha avó, ele vem de uma família migrante, acho que a minha avó acertou de América, só errou do norte ou do sul, né? Só errou do hemisfério. E aí eu falava para ele assim, mas lá tem serial killer, tem atirador, né? As pessoas têm problemas conjugais ou são desempregados, pegam uma arma e vão atirar. Fazem guerra por qualquer motivo, né? Cada povo vai tendo a sua, mas nós não assimilamos, nós temos dificuldade para entender já essa diferença entre os países. Por que o Brasil é do jeito que é? A gente lamenta. Vocês nunca lamentaram isso? Nesses últimos tempos parece que a gente fica mais ainda como se o Brasil fosse o pior dos países, né? Certamente, nós não somos melhores que ninguém, mas nós temos virtudes que outros não têm, e nós temos defeitos numa dimensão que outros têm também, mas numa dimensão ruim também. Mas não é só aí. Nós temos dificuldades com as raças, com os sexos. Eu sou assistente social, tem amiga minha que fala assim, nossa, se eu nascer mulher na outra encarnação, eu me dou um tiro na cabeça. Parece que nascer mulher é uma espécie de punição, nascer pobre é uma espécie de punição, nascer negro. Dentro de casa, talvez seja o âmbito em que a gente mais sofre com a diversidade. Quem de nós será que nunca teve inveja de um irmão? Já tenho a resposta, quem for filho único. Quem for filho único nunca teve inveja de um irmão, mas de um primo,
de um vizinho. E o pior é que depois de um tempo você vai conversar com o teu irmão, ele também tem inveja de um monte de coisa tua, porque faz parte da diversidade. Eu, por exemplo, faço yoga. E é muito interessante que na yoga a professora orienta a fazer um movimento e você faz bem e fica todo orgulhoso. Estou bem, poxa, que bacana. Aí ela manda, olha para os outros estão com dificuldade de fazer, você incha mais ainda, né? Opa, bacana. Aí ela manda fazer um outro movimento, você não consegue, olha para o lado, está fazendo muito bem. A vida dá esse jogo de invejas cruzadas, de relação com as diferenças, que é muito difícil. Os japoneses vieram aqui na Copa do Mundo e foram objeto de uma grande reportagem que até hoje eles devem estar tentando entender por que do espanto dos brasileiros. O espanto era por quê? Porque eles vieram até um estádio de futebol, vieram, torceram e fizeram a mesma bagunça que todo torcedor faz. Aquela sujeira, etc, etc. Com a diferença de que ao final puxaram seu saquinho de lixo, se abaixaram, cataram tudo, foram embora e depositaram seu saco. Quando os repórteres viram aquilo, fizeram uma reportagem e foi uma grande celeuma. Diversidade. Nós temos coisa para aprender com o japonês? O japonês é um povo em que o aluno vai para a escola levando o nome da família. Ele não é tratado pelo primeiro nome, ele é tratado pelo sobrenome. E se ele não passa de ano, ele está desonrando a família dele, causando o fenômeno do suicídio na adolescência, por não passar de ano. Já ouviu falar de algum caso desse no Brasil? O cara pode fazer festa por não passar de ano, pode fazer qualquer coisa, mas se suicidar por não passar de ano, pode. Infelizmente existe o suicídio na adolescência também no Brasil, mas não por esse motivo. Cada povo tem as suas contradições, as suas dificuldades. Mas quando um irmão vê o outro tendo habilidades, belezas, inteligências que a gente não tem, a gente fica se comparando. Quando os dois começam a namorar, compara até as namoradas. Quando os dois começam a trabalhar, compara os salários. Não tem jeito. Meu pai uma vez falou para mim do grande orgulho que ele teve de ser o primeiro dos 4 irmãos a ter um banheiro com azulejo até o teto. Porque naquela época só se tinha no banheiro azulejo até a metade. E aquilo era um símbolo de status. Irmãos competem entre si? Marido e mulher competem entre si? Sogra e nora, colegas de trabalho, vizinhos, condôminos. A gente compete por tudo. E a parábola do filho pródigo, ela é muito útil para a gente pensar a respeito disso. Porque ela fala de um pai que tinha 2 filhos. E esses 2 filhos simbolizam uma das diferenças mais interessantes que existe na humanidade. Porque nós temos pelo menos 2 modelos de realização espiritual, de realização na Terra. Não espiritual, de realização na Terra. Um modelo de felicidade da Terra é a felicidade sensorial. Eu sou mais feliz quanto mais prazer eu sinto. Isso está espalhado por aí? Você vê nos bares, você vê nas cracolândias, você vê no carnaval, esse conceito evidente de felicidade. Alguns jovens vão nas baladas hoje e competem pela quantidade de pessoas que beijou. Menos de 20 não está com nada. E isso é um modelo de felicidade muito disseminado. Você vai na internet, as pessoas colocam as suas fotos de Facebook, geralmente na companhia de outras pessoas bonitas, o que representa, direto ou indiretamente, o prazer sensorial. Copo na mão, comidas, viagens, um modelo de felicidade muito próprio, muito difundido. E também tem um outro modelo de felicidade, que é a felicidade aí sim de cumprir as vontades e os mandamentos de Deus.
desse modelo de felicidade a gente talvez esteja mais apropriado, mas no outro a gente também não é estranho, nós estamos no mesmo mundo, certo? Se você beber cerveja, você consegue mulheres lindas, amigos fantásticos e todo mundo fica bem. A nossa linguagem já nos trai. Eu vou no bar fazer amigos. Não é interessante isso? A pessoa que bebe, ela fica alegrinha. Fica não. Na verdade não fica alegre, ela fica bêbada. Mas a gente chama, fica alegre. E amigos de bar, se você alguma vez tiver uma dificuldade na tua vida, séria, vai pedir uma ajuda para um amigo de bar. Vê se a coisa rola, vê se alguma coisa melhora. Mas a nossa própria linguagem trai esse tipo de felicidade. E a história dos filhos pródigos é uma história muito conhecida, mas nos ajuda a lembrar esses modelos. Por quê? Porque era um pai fazendeiro, uma excelente condição de vida, e o filho dele cansou daquele exemplo que o pai lhe dava. Porque o pai tinha dinheiro, mas ele conseguiu dinheiro como? Trabalhando. Só que chegou uma certa altura que o filho falou assim: ah, não, dá minha metade da herança, porque eu vou curtir a vida. Esse é outro termo que a gente se trai. A pessoa está aproveitando a vida. Aproveitando a vida. A gente lê os romances espíritas e vai ver que uma pessoa que a gente acha que está aproveitando a vida, do ponto de vista espiritual, está perdendo a encarnação. São dois parâmetros completamente diferentes. Mas esse rapaz falou para o pai: me dá minha metade que eu vou curtir a vida. E foi. E curtiu a vida. Viajou, bebeu, comeu, se divertiu. Alguma coisa estranha? Espírita vai pra Vila da Lota? Vai? Vai. E quando você imagina o que fazer com dinheiro, você consegue, fala a verdade, você consegue fugir do modelo curtir a vida? Viajar, comer coisas fantásticas, beber bebidas fantásticas, você consegue fugir muito disso, sinceramente? E ele foi para esse modelo. E ele curtiu por anos esse modelo. Só que o dinheiro tem um grande problema. Ele acaba. E o dele acabou. E para azar dele, acabou numa época de crise econômica. Não era problema da Bolsa que tinha, nem da Petrobras, mas era um problema de seca. Aquela região estava toda na seca e todo mundo sem dinheiro e ninguém dava emprego para ninguém. Depois de muito batalhar, ele conseguiu o emprego mais indigno da sociedade judaica: cuidar de porcos. O judeu não come a carne do porco. Acha um animal indigno, sujo, e ele foi cuidar de porcos, mas não lhe pagava, não ganhava nada, e a situação difícil. Foi crescendo a fome e eles também não davam nada de comer para ele, e a situação, que era difícil, ficou terrível. Até que chegou o ponto que ele pediu para o patrão: patrão, deixa eu comer a lavagem dos porcos, porque eu não aguento mais. E o patrão falou: não. Nesse momento é o momento, para mim, mais importante da parábola, que fala assim: e aí ele caiu em si. Essa expressão é maravilhosa. Eu gosto muito das palavras. Ele caiu em si. Aonde será que ele estava até ali que ele precisou cair em si? Interessante isso. Caiu em si e falou assim: o último dos empregados do meu pai vive melhor do que eu estou vivendo. Já não sou digno de ser chamado seu filho, mas vou voltar para que ele me empregue como o último dos seus empregados. E isso ele foi voltando e repetindo para si mesmo a fala que ele faria para o pai: pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me emprega como o último dos teus empregados. E ele foi repetindo,
Quando ele chegou ainda longe, segundo os relatos evangélicos, ele ainda estava longe da casa dele, mas o pai dele o viu. E cometeu um ato ininteligível na cultura judaica. O patriarca da família, idoso, saiu correndo. Já imaginou o que é isso? Ele saiu correndo em busca do seu filho. Chamou os empregados, levou para ele uma túnica para trocar, porque ele, imagina a condição que ele estava. Eu só consigo imaginar um craqueiro, porque ele estava magro, sujo, morto de fome, humilhado, derrotado. Imagina a situação que ele estava. E ele levou uma túnica, levou uma sandália e levou o presente mais simbólico que ele poderia dar, um anel de família. Quando um pai, nessa situação, lhe deu um anel de família, ele estava querendo dizer o que para o filho? Antes mesmo de sair a mensagem decorada que ele veio trazendo no caminho, o pai já falou para ele: você será sempre meu filho. Isso talvez seja uma das mensagens mais lindas para todos nós. Porque, gente, os espíritos falam que são 22 bilhões, pelo menos 22 bilhões de almas de espíritos afetos ao planeta Terra. Nós temos 7 bilhões na transição planetária aqui agora. O que vocês acham que a gente está fazendo aqui? A passeio? Vamos ver como é que está a Terra, se está legal? Nós somos os quantos mais vocês quiserem, repetentes da escola de Deus. Depois de todos os professores terem ensinado, o diretor da escola falou assim: eu vou ensinar a lição mais importante. Ele veio há 2000 anos, ele ensinou a lição mais importante, e nesses 2000 anos nós já devemos ter reencarnado entre 15 e 20 vezes. Já ouvimos 20 vezes, 15 vezes a doutrina do Cristo, que sempre que a gente veio em denominações diferentes, provavelmente a gente veio no cristianismo. No intervalo de uma encarnação e outra, o que vocês acham que a gente fez? Foi para Aruba, Cancún? Não, a gente passou por cursos e trabalhos. E nesses cursos e trabalhos, qual foi a matéria que caiu? Jesus Cristo. Então são 2000 anos de vidas e entre vidas, mundo material e mundo espiritual, estudando Jesus Cristo. E só reencarnou na Terra quem não aprendeu. Essa é a nossa situação. Todo mundo que aprendeu não reencarna mais. Só está reencarnado entre aqueles que aprenderam os missionários que vieram exemplificar o amor como modo de vida. Quem aqui achar que está nessa condição, a gente deixa aqui, por favor, venha contar pra gente, venha fazer o seu depoimento, para que a gente possa seguir esse exemplo maravilhoso do amor. Pois então, a gente vem carregando essa condição, e a nossa condição provavelmente é muito parecida com a do filho pródigo. Em muitos, todos nós trazemos de alguma forma esses aspectos da vida e do ideal do prazer. Felicidade é gozar a vida. Mas quando esse filho recebeu a festa que o pai fez, porque o pai não se contentou em dar presentes para o filho. O pai fez uma festa, matou um novilho cevado e mandou parar tudo e fez uma festa. Quando ele estava no meio da festa, voltou do trabalho quem? O outro irmão. E ele voltou e ficou muito irado. Quando soube que aquela festa era para o irmão, ele ficou muito indignado e chamou o pai à razão. Foi cobrar o pai: como é que é isso? Eu já estou com o senhor desde o início, sempre cumpri as suas ordens. Não é o símbolo do religioso? Sempre cumpri as ordens, porque é lógico que esse pai simboliza Deus. Então ele estava ali se colocando como um fiel cumpridor das ordens do pai, dos mandamentos do pai.
e o Senhor nunca me deu uma ave para eu comer junto com os meus amigos. Para esse aí, que gastou dinheiro com prostitutas, com viagens, o Senhor mata o novilho cevado. É muito interessante essa relação dessa parábola, gente. Porque cumprir os mandamentos mosaicos, especialmente porque quando ele fala cumprir os mandamentos, é os mandamentos de Moisés. As virtudes negativas de Moisés. Por que eu chamo de virtudes negativas? Qual é a palavra mais comum dos 10 mandamentos? Entre todo o texto dos 10 mandamentos, a palavra que mais se repete é não é a palavra cerne dos 10 mandamentos, ou seja, a virtude negativa. É aquilo que você fala quando o teu filho está bem pequenininho, quando ele está indo com o dedinho na tomada. Se você tiver conhecimento técnico, o que você fala para ele? Você pega uma lousa, dá uma aula de eletricidade, falando dos malefícios do 220, do 110, falando de como atua a corrente elétrica no organismo humano. Não é isso que você faz? Claro que não. O que você fala para o teu filho? Não. É simples, é firme, é não. Foi o que Moisés fez para a gente. Mas quem consegue cumprir todos os mandamentos de Moisés entende alguma coisa da virtude positiva de Jesus? Porque quando Jesus foi perguntado qual era o maior mandamento da terra, ele falou: ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, com todo o teu coração, de toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quantos não tem ali? Nenhum. É a virtude positiva. Então é possível você cumprir todas as virtudes negativas, não fazer nada de errado e não ter nenhum senso de compaixão, de solidariedade, de fraternidade, a ponto do seu irmão que estava perdido e que voltou, você sentir, quando o pai volta e faz uma festa para ele, você sentir o quê? Inveja. E se carcomer de inveja e chamar o pai às falas, como nós chamamos o pai às falas. Deus, como é que pode acontecer isso? Tanta gente ruim para acontecer, como é que pode? Tem gente que é assaltado depois de uma reunião espírita e briga com Deus. Puxa vida, eu fui lá e não tenho proteção. Já imagina, sei lá, o da guarda como protetor, com arma, sei lá o que, né? Nós competimos como os irmãos e nós temos dois modelos, entre tantos, dois modelos a partir dos quais a gente briga muito. O religioso acusa e briga muito com o sensorialista, se achando grande virtuoso. Quem nunca ouviu falar de um religioso que gosta de dar de dedo, tratar com altivez as pessoas como se ele fosse o dono da virtude e o dono da verdade? Vocês nunca ouviram falar de um religioso assim? Inclusive no Espiritismo existe. Os rótulos religiosos não são prerrogativa de elevação moral. E esse religioso, ele foi denunciado áspera, enfaticamente, por ninguém menos do que Jesus Cristo. Foi o discurso mais longo que ele fez acusando alguém contra os escribas e fariseus hipócritas, que colocam no ombro dos outros fardos que eles mesmos nunca pensaram em carregar. Hipocrisia é o pensamento religioso que eu cumpro algumas regras humanas e acho que eu sou o rei da cocada preta. No Espiritismo, os autores espirituais têm nos falado do Hospital Esperança. É uma espécie de manicômio para religiosos que tem no mundo espiritual. Muito interessante. Se você pensa que você vai ficar desassistido, pode ter tranquilidade, você vai ter um lugar para onde ficar. Porque os religiosos, muitos religiosos no plano espiritual enlouquecem. Por que será que eles enlouquecem? Porque nós aqui na Terra cumprimos as obrigações humanas e achamos que estamos bem com Deus.
Numa certa religião, você louva e paga o dízimo. Falou para você que fazendo isso, você está bacana. Você faz isso durante a vida toda, quando morre, está esperando anjinha para um lado, anjinha para o outro, tapete vermelho, Jesus Cristo marcando uma audiência com Deus. Noutra religião tem os sacramentos. Você batiza, crisma, toma comunhão, casa e tem a extrema-unção, e você vai estar de bem com Deus. Ora, extrema-unção. Extrema-unção é assim: Adolf Hitler, se tivesse parado numa cama de hospital e viesse o sacerdote perguntaria assim: você se arrepende? Se você se arrepender, você vai para o céu. Se não se arrepender, você vai para o inferno. Você se arrepende? Ora, minha gente, é claro que isso não define a harmonia espiritual da pessoa. No Espiritismo, a pessoa, se vier com a mesma pegada de outras religiões, ele vem observando. O que será que precisa fazer aqui para ficar de bem com o homem lá em cima? Aí ele percebe assim: acho que eu vi palestra. Depois chamou para o passe, acho que é tomar passe. Lê os livros, vou ler os livros. E fazendo isso, seus problemas se acabaram. Se você está, meu céu, minha vida, nosso lar, você vai estar garantido. Será? Talvez a gente precisasse repensar nossa postura na nossa relação com Deus. Nós podemos cumprir todas as obrigações que são prescritas para a gente pelos homens, mas uma só prescrição nos aproxima de Deus. Uma só condição nos religa a criatura com o Criador. Por que eu enfatizei religa? Qual é o significado da palavra religião? Religar. O que nos religa com Deus? O dízimo, o louvor, o batismo, a extrema-unção, o passe, a palestra. O que nos religa com Deus? Segundo Jesus Cristo, o cimento que nos religa com Deus é o amor. Se nós tivermos todas as virtudes do mundo, e isso Paulo falou de uma maneira maravilhosa, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu vendesse tudo que eu tenho, ainda que eu desse meu próprio corpo para o bem do próximo, se eu não tivesse o amor, eu nada seria. É muito interessante isso. Então, se cesta básica, ajudar as pessoas, porque isso a gente também conclui no Espiritismo. Se eu der bastante cesta básica, eu estou bacana com o mundo espiritual. Não foi isso que Kardec falou, inspirado pelos Espíritos. Ele falou fora da caridade numa salvação, mas ninguém falou caridade é igual a cesta básica. Em algum lugar está na codificação isso? Caridade é o quê? Eu vou mostrar a minha idade agora, né? Teve um tempo que as pessoas escreviam carta uns para os outros. Os mais novos não sabem disso, mas teve um tempo que as pessoas escreviam carta uns para os outros. E você começava a carta, tinha uma linguagem formal que tinha um adjetivo que você usava muito. Escrever para o Fábio: meu caro Fábio, meu caro irmão, meu caro primo. Caridade é a capacidade de ter o outro, de sentir o outro como caro ao seu coração. Etimologicamente, o significado da palavra caridade é a proximidade afetiva que você tem com outra pessoa. A gente pode dar cesta básica, pode dar roupa, pode fazer caridade material sem se doar afetivamente. É possível fazer isso? Infelizmente é. O que nos garante, às vezes, o que é mais caridoso, às vezes é ouvir uma pessoa no ônibus. No ônibus alguém já escolheu para contar a vida dele? Fila de banco. Fila de banco. Você está ali sem fazer nada, a pessoa chega e começa a falar já da vida sexual, começa a falar das coisas mais íntimas, porque fala, ela te escolhe para falar. E aí, outro dia eu vi na internet, é assim, uma chargezinha, falando que está provado que mulheres e idosos dão sono. Aí mostrava no ônibus, mulher e idoso entrando no ônibus e todo mundo fingindo que está dormindo, porque senão teria que dar o lugar. Como nós temos atuado na diversidade? Como nós temos atuado na necessidade? Você lembra na escola como era
como atuava, como era importante a diversidade. Tinha a menina mais bonita, tenho certeza, na tua classe tinha, a gente sempre elegia, né, a menina mais bonita, e as meninas também elegiam o rapaz mais bonito. Podia não fazer nada, mas a gente elegia. Normal. O cara que jogava melhor bola, o cara que sabia mais matemática. Como atuava o cara que sabia mais matemática? Tinha dois, vamos supor que na tua classe também tivesse, como na minha, dois caras muito inteligentes em matemática. Você podia ter atitudes completamente diferentes. Vamos supor que fosse nós dois, um contra o outro, para ver quem tirava a nota maior. O tempo todo rivalizando. Podia ser que ele fosse um cara generoso, que ajudasse, estudasse junto com os amigos, ensinasse para os outros. Podia ser que eu fosse o ambicioso, que não contava para ninguém, que não falava para ninguém, que não estudava junto com ninguém. Para quê? Para ter a nota maior. Como isso acontece? Isso não acontece na vida da gente, não acontece o tempo todo. Como você tem usado a sua diversidade? A sua capacidade. Eu não tenho capacidade. Quem tem capacidade é a Dilma. Quem tem a capacidade são as pessoas ricas. Só eles têm possibilidade de ajudar? Então só eles têm possibilidade de fazer caridade? Só eles têm talentos? A parábola dos talentos, que é tão rica para a gente conversar. Será? Quem manda no teu tempo? Quem é que manda no teu tempo? O Barack Obama manda no teu tempo? Manda no teu pensamento? E no Espiritismo está claro que o pensamento é que atrai boas ou más companhias. E o teu pensamento, junto com a atração das boas e más companhias, faz uma resultante de forças que deságua nas tuas ações. As nossas ações são resultado da confluência das forças que você angaria com a tua sintonia espiritual. Isso não é difícil, a gente entende isso, né? Quem manda no teu pensamento? O povo fala, diga-me com quem andas, te direi quem és. No Espiritismo a gente fala diferente. Diga-me o que sentes e o que pensas, e eu te direi com quem andas. E eu te direi quem és e o que fazes. Nós somos um todo. E quem manda nesse todo? Quem manda no que acontece na vida da gente? Santo Antônio. Se a gente quer casar, a gente faz promessa para Santo Antônio, põe o santo cabeça para baixo num copo de pinga e não vira enquanto não aparecer um pretendente. E causas impossíveis, bom para a vista, para tudo tem um santo determinado. Será que a gente não pode ter um outro modelo de vida? Quem será que estava mais próximo do mandamento de amor, de fraternidade? O humilde filho pródigo sensorialista ou o filho que sempre obedeceu às ordens do pai orgulhoso? Quem será? Cada um pense o que quiser. Cada um pense o que quiser. Se você chegou à conclusão de que é possível que o sensorialista tenha até algumas vantagens por voltar humilde perante o religioso orgulhoso, isso talvez sirva para você pensar como tem sido a minha postura perante a diferença das outras pessoas. Será que eu tenho partilhado o meu conhecimento, o meu tempo, o meu pensamento? Será que eu durmo quando entra a grávida no ônibus? Será que eu sou solidário? Como é que eu tenho aproveitado as oportunidades da vida? Tinha, há um tempo atrás, um programa da TV Cultura, acho que era Castelo Rá-Tim-Bum, que ele tinha uma música muito interessante, que ensinava muita criança, marcou uma geração, que falava assim, uma mão lava a outra, lava uma mão. É muito gostosinha a música, muito bonitinha. E aí a gente consegue pegar um sentido a partir dessa música, consegue pegar um sentido muito interessante de qual é o papel da caridade e do amor nas nossas vidas. Por que a gente aperfeiçoa tanto? Por que a gente cresce tanto? Por que Jesus falou que o amor cobre a multidão dos pecados? Por que o amor pode ser tão importante assim? A novelinha das 6. Amorzinho, eu te amo, todo mundo bobinho. Aí a gente fala de amor aqui, você imagina, lá vem o cara falar de amor, todo mundo andando de cor de rosa. Não é. O amor, ele adquire um caráter central.
você vivendo uma vida aqui, você tem uma vida para viver só. O momento que você consegue amar, ajudar amando, ajudar com caridade afetiva para as pessoas, você só consegue fazer isso se colocando no lugar dela. Se você quiser cuidar de uma planta, a tua planta estiver morrendo, você tem que se colocar no lugar dela. Imaginar, estou pondo água demais, ela está num lugar que tem muito vento, será que ela não está se dando com sol, tem muito sol, tem pouco sol? Você precisa se colocar no lugar da planta. Para animal, quando o animal está doente, você não tenta se colocar no lugar dele? Quando você tem um bebezinho na tua frente e ele começa a chorar, você vai fazendo a tua lista. Não é comida, não é sujeira, porque ele está limpo, não é cólica, porque depois de dar comida já pus para rotar. E você vai fazendo a tua lista, você vai se colocando no lugar dele. Quando você quer dar um presente para alguém, como é que você faz? Às vezes chega alguém e fala assim: rapaz, arrumei um presente que é a tua cara. Aí ele puxa um skate, entrega um skate para ele. Eu comprei pensando nele, porque era a cara dele, ou eu achei uma promoção de 3 skates por R$90, eu fiz as contas, falei assim, vou matar 3 aniversários numa só paulada e estou bem na parada. Será que a gente se coloca no lugar do outro? Será que se coloca no lugar do outro o pai que já coloca a camisa do seu time na maternidade? Será que se coloca no lugar do outro a mãe e o pai que já planejam a vida profissional do filho? Será que a gente tem amado se colocando no lugar do outro ou colocando o amor a gente como centro do amor? Nós somos mais seguidores de Paula Toller do que do Cristo. Vocês são seguidores de Paula Toller? O modelo do Paula Toller de amor é assim: longe do meu domínio, você vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Eu quero você como eu quero. Eu quero você do jeito que eu quero. Esse é o amor, dominação. É o amor, no meu trabalho está tudo bem, todo mundo me obedece, todo mundo faz o que eu quero. Na minha família está legal, todo mundo arruma as coisas do jeito que eu gosto. Esse é o amor que a gente gosta de ter. O amor de Jesus qual foi? Eu me dou, eu me nego, eu me entrego pelos outros. É outro, é literalmente e completamente oposto. Qual tem sido o teu modelo de amor? A gente vai no mato, vê um passarinho bonito. Quando a gente vê um passarinho bonito, a gente faz o quê? Põe numa gaiola. Eu amo tanto passarinho, mas eu amo tanto passarinho, eu coloco numa gaiola. Não é interessante isso? Eu vejo uma orquídea andando no meio do mato, eu arranco, às vezes não é no meio do mato, às vezes é no Jardim de Santos. A pessoa vai com o saquinho plástico no bolso, dá uma olhadinha para um lado, dá uma olhadinha para o outro, abaixa, assim, ajoelha como quem não quer nada, porque afinal de contas é comum você ajoelhar nos jardins da praia, uma coisa assim que não chama atenção. Puxa o seu saquinho, pega uma pazinha, que já está ali colocada por acaso, todo mundo anda com uma pazinha de jardinagem no bolso, também é super comum, vai lá, tira uma planta, põe no saquinho e sai andando. Sai andando. Que modelo de amor é esse que nós temos? Tudo está bem quando anda do meu jeito. Eu quero você como eu quero. E o outro modelo de Jesus. Nós podemos e devemos, já é tempo da gente parar um pouco, porque se a má notícia é que nós somos repetentes, a boa notícia é que ninguém ocupa uma cadeira na escola de Deus sem motivo. Ninguém. Não quebra o computador de Deus e mandou alguém, ele está mantendo aqui sem ter jeito, sem ter esperança. O maníaco do parque, o serial killer, o Osama Bin Laden, enquanto estava vivo, ele estava vivo por um único motivo: Deus acreditava nele. E a boa notícia para nós é que nós estamos vivos. E se nós estamos vivos é por que motivo? Porque Deus acredita em nós. Você tem dúvida a seu respeito? Você acha que você não tem mais jeito? Você acha que você já está velho para fazer as coisas? Você acha que você não tem como voltar atrás? Deus acredita em nós. Quando nós despontarmos
mínima ação, quando a gente cair em si e a gente despontar no caminho bom, ele pode sair correndo. Ele vai sair correndo com um anel de filiação, correr até a gente e falar assim: você é meu filho. Essa é a notícia maravilhosa que nós temos. Não interessa o que você tiver feito. Maria Madalena teve uma vida muito difícil antes de encontrar Jesus. Paulo de Tarso foi o primeiro assassino e perseguidor de cristãos. Para eles teve jeito, eles encontraram e se abriram para a luz quando a luz passou na vida deles. Se para eles teve jeito, para nós também tem. Nós só precisamos acordar. Para que modelo de felicidade nós estamos ligados? Para o modelo da religiosidade orgulhosa, hipócrita, ou para o modelo do sensorialismo, que acha que felicidade é gozar a vida? Mas certamente a gente tem um pouquinho dos dois. Certamente. Examine a sua vida. Quem está dirigindo a tua vida? Em que sentido? Qual é a bússola? Que bússola você está usando? Nós precisamos pensar nisso quando? Na próxima encarnação. Tem espírita que usa o espiritismo para se alienar da responsabilidade. Ah não, nessa encarnação não vou exigir muito de mim, na próxima eu melhoro. Meu Deus do céu. Gente, a notícia que os espíritos passam para a gente é que quem não conseguir aproveitar essa encarnação, nós estamos já na fase final da transição planetária, certamente não vai ter outra chance proximamente na Terra. Vocês já devem ter ouvido falar a respeito disso, mas como anunciou Jesus, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a Terra. Como é que nós podemos herdar a Terra? Dá aí uma dica. Como é que você pode herdar uma coisa que você já possui? Se eu falar para você assim, você vai herdar essa sua camisa, você vai entender? Como é que você pode herdar uma coisa que já é sua? A terra já é sua, você já está na terra, como é que você pode herdar a terra? Nós vamos herdar a terra, herdarão a terra aquelas pessoas que conseguirem passar pelos critérios de Jesus, pelas normas básicas, pelos mandamentos de Jesus e receber a terra da regeneração. Aqueles que não foram adequados, que não conseguirem, eles vão ser transferidos para outra escola, não como punição, é porque o método pedagógico da terra não deu certo para eles. Se você tem um filho que não dá certo numa escola, já repetiu 5 vezes de ano, nós repetimos umas 40. Vamos dizer que teu filho repetiu 5 vezes, você não vai tentar achar uma pedagogia melhor para ele? Claro que sim. E Deus, como nunca desiste de nós, Ele está procurando. E Ele vai encontrar. Mas, se a gente se encontrar antes que Ele precise encontrar um planeta para a gente pode ficar na Terra e aceitar o mandamento de Jesus. O mandamento do amor, que há muito tempo está nos mandando ser regidos pela solidariedade. Que nós obedeçamos os mandamentos do Pai como um filho. Que nós tenhamos também as alegrias da vida, que não são proibidas para o espírita. Né? Não é um pecado, a gente não vai para o inferno se tiver as alegrias da vida, mas que a gente se deixe reger pela busca do amor sem fronteiras, sem cerquinha, que Jesus exemplificou e orientou a gente a seguir. Eu acho que não é difícil você fazer essa releitura do Evangelho, que é o nosso manual de instruções, que é o nosso mapa, que é a nossa bússola, e aplicar na vida. Se a gente não fizer isso, vai ser mais ou menos como vocês pegarem a chave de casa agora e começarem a usar de picareta, furadeira, de todas as ferramentas possíveis, tentando fazer pressão, fazendo alavanca. Quando você voltar para casa e tentar colocar essa chave na fechadura, vai acontecer o quê? Ela não entra. A chave das nossas vidas continua sendo o Evangelho de Jesus Cristo. O sentido das nossas vidas continua sendo o aprender a amar sem fronteiras. E nós estamos vivos. Ainda é tempo. Vamos ver se a gente consegue se encontrar na mesma escola na próxima encarnação. Obrigado, gente.